Bom, boa tarde pessoal, eu sou o Daniel Coquier, aluno de doutorado aqui no IMUSP, na área de ciência da computação. Não por muito tempo. Não por muito tempo, em breve termino o meu doutorado. É Coquier? Eu achei que fosse só Coquier. Coquier. Isso. Nossa, agora aprendi a falar seu nome. Só depois de 15 anos, né? Depois de 15 anos Pra mim era aprendeu a falar meu Coquier, nome. não Né? Coquier. Bom, e a minha pesquisa no doutorado é sobre ecossistemas de startups. A gente fez várias pesquisas ao longo desses últimos anos aí, começando com uma pesquisa que o Fábio Kohn fez em Israel, e depois a gente fez um estudo aqui em São Paulo. Eu fui para Nova York, fiz um estudo lá também, e agora no finalzinho do doutorado surgiu essa oportunidade de fazer uma viagem para a China, né? Foi uma viagem bem rápida, porém muito intensa, né? Inclusive o Guilherme, que está aqui do nosso lado, trabalha no Elo 7, ele estava também nessa viagem. Eu convidei-o para, enfim, dar algumas considerações, a visão dele também, de algumas coisas que ele viu e que eu, porventura, venha esquecer de comentar aqui. E a ideia é mostrar para vocês, dar um panorama geral do que eu vi lá durante essa semana, né? A gente visitou várias empresas, conversamos com empreendedores, conversamos com investidores, com anjos, com venture capitals, com algumas pessoas que têm espaço de coworking. Fomos para 2 cidades, na verdade fomos para 3 cidades, Beijing, né, que é Pequim em português, Xangai e Hangzhou, né, então, que são Xangai e Beijing são são duas das 3 maiores cidades da China, né? E Hangzhou é uma cidade um pouco menor, mas que também tem uma cena de tecnologia bem forte lá, tá? Bom, Uma coisa, eu acho que Beijing, eu acho que não é Pequim em português. Acho que Pequim era o nome antes da Revolução Comunista. E Beijing o nome depois da Revolução Comunista. Vai ser dar uma verificada nisso aí. tá bom? Embora algumas pessoas ainda falem Pequim se referindo a Beijing. Bom, eu vou começar colocando para vocês um pouco de contexto do que é a China, porque qualquer coisa a gente não consegue imaginar o que é a China estando aqui, e mesmo eu tendo ido lá junto com outros 54 empreendedores, a gente visitou 3 cidades da China, que é praticamente nada em relação ao número de cidades que a China tem e a quantidade de pessoas que vive lá. Então, eu vou colocar algumas informações assim contextuais, tá? Essa foto aqui é a foto da muralha da China, né? É bem famosa, né? A muralha da China. E ela é uma construção que levou centenas de anos, talvez até quase um milênio para ser construído, ou alguns séculos para ser construído. E ela tem cerca de 5.000 ou 6.000 quilômetros de extensão. Então imagina uma muralha que tem 5.000 quilômetros de extensão, para vocês terem uma ideia do quanto tempo demora para construir isso daí. No meio de montanhas, lugares completamente inacessíveis e tudo mais, tá? A gente visitou a muralha, um pedacinho da muralha, né? Então você vê aqui a linha, ela vai, aí você começa, ela vai embora, vai seguindo infinitamente. Então imagina a China como sendo uma coisa praticamente infinita aos olhos, né? Então essa aqui é alguns dados sobre as cidades, a população urbana da China. A China tem 1,4 bilhões de pessoas, né? E aí eu fiz algumas métricas interessantes, né? Quantas cidades com mais de 20 milhões de habitantes, né? E coloquei como comparação o Brasil, que é o que a gente conhece, os Estados Unidos, né? Que é um pouco mais próximo. Então a China tem 3 cidades que têm mais de 20 milhões de habitantes, tá? Mais de 10 milhões de habitantes, o Brasil tem só uma, que é São Paulo, né? E a China tem 10, né? E, bom, aí vocês veem a escala, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, o Brasil tem 18, os Estados Unidos tem 10 e a China tem 144, né? São Paulo tem mais de 20 milhões. Não, a região metropolitana de São Paulo tem mais de 20 milhões, mas a cidade de São Paulo não tem mais de 20 milhões. Esses são dados de população da cidade, não da região metropolitana. A região metropolitana
São Paulo tem mais de 20 milhões. A maior região metropolitana da China tem 56 milhões de pessoas. Então só coloca um negocinho então, Tá. Não, mas ele falou. Tá certo o dado. Quer dizer, não sei se tá certo. Esse dado tá como foi Tá consultado. falando que é cidade, que não é região metropolitana. É a cidade, é a população da cidade. Então, por exemplo, Guarulhos, essas cidades que são tipo, consideradas região metropolitana. É contíguo. Tudo bem. Mas é a população oficial da cidade. Eu comparei todos os países, né, dentro dessa mesma métrica. Bom, esse aqui é o dado do PIB, né, da Índia, da China e do Brasil. Então a gente vê aí o que aconteceu com a China a partir da década de 90, né, mais ou menos, não dá para ler, o número está pequeno, mas eu vou dizendo aqui para vocês. Aqui é 96, tá? O gráfico começa em 1960, né? E a coisa começou a ficar, o Brasil foi indo desculpa, esse aqui é o PIB per capita, né? É a renda per capita, tá? E aqui é em dólar, tá? 11 mil dólares. Esse é o limiar em cima. Então você vê que a renda per capita da China vem crescendo, ela ainda não atingiu o patamar do Brasil, mas ela já continua crescendo com uma tendência de que vai passar o Brasil, se o Brasil não der um jeito, né? O dado é de 2014 aí? 2014. Isso é estranho que tá caindo, caiu de 2010 a 2014 no Brasil. Esses dados são os dados oficiais do do Public Data, que são dados públicos. Talvez tenha sido o dólar, né? Sim. Provavelmente por causa do dólar, porque o valor é em dólar. Só para saber o jeito mais. Não sei se mais. Tá? Um jeito outro interessante de calcular não é em dólar, é em PPP. PPP é aquele Price Purchase Parity, que leva em conta o custo de vida do país. Tá. E aí o dado. Sim, o PIB, né? Então aquele é o dado per capita, esse aqui é o PIB, valor absoluto, né? Então a gente vê que realmente a proporção de crescimento da China a partir da década de 90 é uma coisa assim completamente desproporcional se comparado com o Brasil e Índia, que são outros dois países em desenvolvimento, tá? Pelo jeito caiu o dólar. Subiu o dólar de 2010 a 2014 porque naquela época ainda o crescimento do Brasil estava positivo. Nem quero ver o gráfico até 2016, porque daí... Você não colocou a Rússia? Não coloquei, mas posso colocar na próxima vez. Não Sim, coloquei. a Rússia é menor. Não, pra ter BRICS, né? Menor e caiu. Provavelmente estaria alguma coisa que não ia fazer muita diferença, mas tudo bem. E aí, só para comparar, coloquei os Estados Unidos também agora. Você vê que a China vem, né, em direção, né, já tem projeções de que, sei lá, em 2020 provavelmente eles vão ultrapassar os Estados Unidos em termos de PIB, né? Essas são as projeções. Um número interessante que eu achei legal de ver é que assim, a China, apesar de ser um país, todos os países, né, do mundo, eu acho que tem uma tendência na questão de igualdade de gêneros, né? A gente sempre vê muito mais homens nos cargos de lideranças, e a China é um país que tem a presença feminina, ela é bem forte, né? Bem até maior do que os Estados Unidos, bem maior do que o Brasil e a Índia, né? Você vê que é uma tendência de crescimento em todos os países, mas a China, ela cresceu menos, mas ela já vinha numa média que é acima do patamar dos Isso é geral outros. de todos os países comunistas. Bom, mais alguns dados, né? Bom, GDP já falamos, o número de usuários da internet. Então a China tem 721 milhões de usuários na internet, né, em comparação com os Estados Unidos, por exemplo. Então seriam cerca de quase 3 Estados Unidos em termos de usuários de internet, né? Ou sei lá, 5 ou 6 vezes maior do que o Brasil. A diferença é que os Estados Unidos hoje é um país que as startups, elas são globais, elas têm essa visão de fazer um produto para o mundo e não só para o mercado interno, enquanto que no Brasil a gente vê muito pouco isso, ou praticamente nada,
E a China não tinha isso, porque com um mercado desse tamanho, ela nunca precisou disso, mas eles estão começando, então já vê-se uma tendência da China de começar a abrir as fronteiras e olhar para fora para investir, para procurar novos mercados, principalmente o sudeste da Ásia nesse momento, que é o lugar mais próximo, mais na mão lá para eles. Né? Mas também, mais recentemente, eles também têm interesse no Brasil. Vou falar mais um pouco disso. Uma coisa curiosa também é que no marketing, a gente faz muito e-mail marketing aqui no Brasil, né? As empresas costumam fazer muito e-mail marketing. O e-mail ainda é muito usado. Na China, SMS e push notification é o padrão. Então, todas as empresas fazem marketing dos seus produtos usando essas tecnologias. Push notification é aquelas notificações que vem no celular, aquela bolinha chata que fica lá avisando, ó, chegou tal coisa, fica lá pitando o dia inteiro, e eles são muito conectados, muito conectados. Aqui tem uma cortada, proporção de B2B e B2C na China. 5% das empresas são B2B e 95% são B2C. Ou seja, as empresas de tecnologia lá são praticamente focadas em mercado consumidor, né? Eles não têm ainda comparação com os Estados Unidos, por exemplo, que é 40% B2B, 60% B2C. Eu não achei esse número para o Brasil, se alguém souber depois, estou em busca desse dado aqui para o Brasil. E uma outra coisa também que a gente ouviu é que o deal flow, que é o fluxo de investimento, né, quando as empresas elas nascem, o que elas miram, o que os investidores miram em termos de retorno, a gente vê que existe uma diferença bem grande, assim, onde no Brasil os investidores normalmente olham para uma coisa muito de curtíssimo prazo, né, short game, é alguma coisa que você quer logo receber você quer botar o seu dinheiro e já quer ver, e assim, isso também tem a ver um pouco com a própria estrutura econômica do país, onde você tem uma taxa de juros que é uma das maiores do mundo, então você bota o dinheiro no banco, no mês seguinte você já tem 1% a mais daquele dinheiro, então isso acaba influenciando um pouco também o mindset, a cabeça dos investidores no país. Nos Estados Unidos, short game, né, medium short game, né, onde os investidores eles querem botar lá e já pensam numa saída, né, de dali 4 anos, já vou vender para não sei quem, então eles já pensam um pouco essa estrutura de criar empresa ou investir na empresa e já ter um retorno num prazo de, sei lá, 4, 5 anos, né? E a China não, eles têm realmente essa visão de longo prazo, onde, cara, a nossa visão é 20 anos, é 30 anos, a gente quer olhar lá na frente. Então a gente está olhando lá na frente e isso impacta em várias coisas da estrutura do ecossistema, né? Algumas curiosidades da China, né? Essa foto aqui é uma foto que eu tirei de um churrasquinho de, sei lá o que é esse ser aqui, mas enfim, tava lá. A senhorinha que tava fritando o negócio, ela não gostou muito, ela fez assim pra mim, ela não tava muito feliz que eu tava tirando foto. Por isso que eu cobri ela, né, em respeito à privacidade dela, mas essa comida aí que eu não tive coragem de experimentar, nem sei o que é, mas eles comem muito essas coisas, né? Não insetos assim, muito... Isso aqui provavelmente deve ser um camarão, um frango, sei lá, alguma coisa assim. A cor vermelha na China é considerada legal. É a cor que, por exemplo, na bolsa, quando é vermelho, quer dizer que está subindo. Né? Então, o vermelho, tudo que você faz de vermelho... A empresa está no vermelho... A empresa está no vermelho quer dizer que ela está ok. E o né? para baixo? Né? Para baixo, eu acho que é o verde, eu acho que é invertido. Eu acho que é o verde. Então, é muito curioso imaginar que o mundo realmente é às avessas, né? A gente tem culturalmente a crença de que o vermelho é ruim, né? O vermelho é pare, né? Acho que não, os semáforos acham que o vermelho é pare também lá. Mas enfim, o vermelho é uma cor que as pessoas gostam, é uma cor alegre, é uma cor que significa tudo de bom, né? As motos e as bicicletas, elas podem andar nas faixas de pedestre, né? Então as faixas não são só de pedestre, elas são de motos também, então elas andam. Então o semáforo lá praticamente é um enfeite, né?
Então, nas poucas cidades que eu pude visitar, pelo menos nessas cidades, não sei se o Gustavo concorda, mas o semáforo é realmente um enfeite, você tem que realmente olhar para os lados, porque os carros meio que vão passando, assim, né? De vez em quando eles param aleatoriamente. Eles comem esses bichos aí estranhos, mas assim, escorpião, essas coisas mais exóticas, é só o turista que come mesmo, é meio que tipo uma coisa mais... só para fazer graça mesmo. E eu mostrei para vocês a foto do muro, né? E esse muro é uma história interessante. Ele foi construído porque a ideia do muro era proteger a China dos povos nômades, mais especificamente os mongóis, né? Eles vinham, né? Os mongóis eram um povo nômade, eles entravam na cidade, saqueavam tudo e iam embora. Então esse era como os mongóis daquela época, né, sei lá, 1000 anos atrás, eles faziam isso. Então eles entravam na cidade, saqueavam, iam para outro lugar e eles iam andando de galho em galho, né? Então a China construiu um muro para se proteger principalmente dos mongóis. Só que o interessante é que o muro ele não é muito alto, né? Qualquer pessoa, se ela botar uma escada lá, ela consegue subir o muro, né? Então seria muito fácil para os mongóis entrarem do lado da China. E de fato era fácil fazer isso. Só que o muro não foi construído para as pessoas. O muro ele foi construído para os cavalos, porque os mongóis eles usavam cavalos porque os cavalos deles eram muito, muito rápidos. Então por isso que eles conseguiram entrar na cidade, saquear e sair correndo muito rápido, sem dar tempo de ninguém alcançá-los. Eles tinham os cavalos mais rápidos. Então a muralha servia para não deixar os cavalos passarem, né? E curiosamente, depois de milhares de anos, o muro, a muralha da China, ela é hoje uma construção simbólica, obviamente, ela não divide nada com nada, ela não protege a China do nada, mas a China tem uma outra muralha, né, que todo mundo conhece, que é o Great Firewall, né, que é o firewall que a China construiu em volta da internet, né, da China, para proteger o país das invasões dos cavalos, né, americanos, dos cavalos ingleses, dos cavalos europeus ou japoneses ou de quem quer que seja, né? Então eles têm essa cultura de se proteger de que outros cheguem e levem aquilo que é deles, né? Então a internet da China ela tem vários bloqueios, você não consegue acessar Facebook, você não consegue acessar Twitter, uma série de coisas, mas isso não significa que os chineses não têm esses serviços. Muito pelo contrário, eles têm tudo que existe na internet do mundo, existe na internet da China, só que existe uma versão chinesa daquela coisa. Então, eu vou mostrar para vocês algumas empresas que fazem exatamente o papel dessas empresas que a gente conhece aqui no Brasil, que a gente usa, que aqui é tudo liberado. A China desenvolveu os seus próprios Google, Facebook e tudo mais, né? Quando eu fui começar a usar o Google, e daí ia ficando cada vez mais lento, daí demorava 5 minutos para buscar qualquer coisa. Você teve essa experiência? Não? Então, hoje o Google é bloqueado, o Google não funciona. Nada do Google, Gmail não funciona, o Google não funciona. Mas ele era bloqueado, mas daí eu fazia um túnel SSH. E daí acontecia isso no túnel SSH, porque de algum jeito ele descobria que eu estava fazendo isso e ele ia... Pode ser. Eu não percebi isso daí. De fato a gente usa VPN, então quem vai para a China instala o software de VPN antes de ir para lá, né? Porque se você vai para lá e você tenta instalar, ele não vai ser acessível, mas você instala antes de entrar lá. Chegando lá, você entra na VPN e você consegue acessar qualquer coisa, tá? Vamos falar um pouco da cera de tecnologia. Eu não conseguia, porque ia ficando cada vez mais lento. Mas era todos os sites ou só o Google? Agora eu não lembro. A gente fala assim muito que, eu ouvi muito isso, né, que os Estados Unidos, em termos de inovação, o que a China em geral óbvio que tudo que eu estou falando aqui é o dado, né, genérico, é óbvio que você tem casos onde sai dessa regra, né. Nos Estados Unidos, a gente fala que a inovação é 0 para 1, os Estados Unidos, Israel são muito bons em inventar uma coisa que não existe, né, então eu chamo a inovação 0 para 1, não existia, passou a existir. E a China é muito boa de transformar 1 em N, né? De fazer a inovação que existe chegar em 1 bilhão de pessoas, né? Então, eles são muito bons de entrar no mercado. Eles são muito bons de pegar uma coisa que existe e conseguir fazer ela escalar, né? E obviamente que o fato deles serem fechados também
ajuda porque muitas das empresas acabam não tendo competidores, né? Então, principalmente competidores externos, então elas têm um mercado inteiro só para si, né? 1 bilhão, 1,4 bilhões de pessoas. Na China tem 26 mil startups. Acho que você podia colocar que o Brasil é bom de fazer 0 to 0,5. É uma boa. Então, eu não coloquei interrogação porque eu não sei o que o Brasil é bom, né? Eu imagino que o Brasil ele está tentando ser bom em 0 para 1, né? E a gente está aqui por causa disso, né? Afinal, a gente tem um mercado que não é de se ignorar o tamanho do nosso mercado, né? Principalmente porque o Brasil, apesar dele ser muito menor do que a China, a América Latina, ela é 40% da China, né? 60%. 60% da China. A América Latina, ela é 60% da China. Ou seja, não é de se ignorar o tamanho da América Latina. E o Brasil, ele é 40% da América Latina. Ou seja, quem chega no Brasil, chega na América Latina. Então, o Brasil é a porta de entrada natural de qualquer empresa de tecnologia para atingir o mercado da América Latina. Então, ainda assim, o Brasil ele é muito estratégico, né? Apesar de ser menor do que a China, ele tem uma posição bem estratégica, né? Então, quem monta uma empresa e dá certo no Brasil, consegue atingir um mercado que é 60% do tamanho da China, que ó, bacana, né? Bom, a taxa de... Aí, uma coisa que é bem diferente, né? A gente tem muito pouco engenheiro no Brasil, em comparação com a China, né? A China tem 10 vezes a taxa de engenheiro por número de startups, né? Então o Brasil tem bem menos startups, mas tem muito menos engenheiros, né? Então a gente tem um déficit bem... Isso aí são engenheiros trabalhando dentro o número de formados, né? Engenheiros formados dividido pelo número de startups no país. Por ano, né? Não, esse acho que é o disponível. Ah, não tem Não, isso. deve ser isso não. Tem muito mais disponível. Aqui a Poli... Acho que é 1000, desculpa, falta um K aqui. Tem que revisar isso aí. Mas a proporção, ela é bem... Depois eu posso passar as fontes de todos esses dados. Alguns eu coloquei aqui embaixo, outros não, mas eu tenho as fontes de todos os dados que estão nesses slides. Tá? Os que não tem fonte, eu boto um asterisco dizendo, eu não sei de onde veio esse dado. Provavelmente foi alguém que disse e eu simplesmente coloco, eu não verifiquei esse dado ainda. Tá? Mas esses dados aqui são todos verificados. Alguns deles foram a própria Monax, que é o fundo de Venture Capital que levou a gente lá organizou essa viagem, que levantou esses números. Tá? Bom, a China tem 38 unicórnios, né, que são empresas, startups que têm um valor maior do que $1 bilhão, né? Então, é um número bem abaixo dos Estados Unidos, né? Assim como a quantidade de investimento em Venture Capital na China é menor do que os Estados Unidos, né? Mas ainda assim já é um número bem relevante, 6,9 bilhões, em comparação com 0,2 bilhões no Brasil, dados de 2015. E nesse momento o Brasil não tem nenhum unicórnio, espero que em breve teremos alguns aí para contar a história, né? Mais uns dados sobre... essa foto aqui, ela é Shanghai, né? O mais impressionante dessa foto é que é uma ilha, né? Na verdade, você olha para a cidade assim, é um rio, tem um rio que passa, você fica de um lado e aí você tem todos esses prédios altos do outro lado. Você olha para a cidade e fala assim, nossa, é igualzinho a Nova York. Até a cidade os caras conseguiram copiar, né? Você olha lá e fala, meu, eles têm essa fissura de fazer a coisa gigante. E essa cidade toda, você olha para ela e fala assim, cara, esse negócio foi construído em 20 anos. 20 anos atrás, você olhava para cá, a única coisa que você conseguia ver era esses matinhos aqui. Era mato. Tudo que você está vendo nessa foto não existia 20 anos atrás. Então, a velocidade com que eles conseguiram construir, né? E em 1976, a China era um completo caos, né? Hoje ela tem 136 empresas listadas na Bolsa de Tecnologia, no Nasdaq. Esse dado eu peguei no site do próprio Nasdaq. Bom, já falei que tem 26 startups. Um dado interessante, 893 milhões de pessoas na China têm contas em banco, ou seja, o sistema bancário na China está bem desenvolvido,
né? Ele atinge, óbvio que ainda tem Mas tem bancos. 500 milhões de pessoas que ainda não tem. Sabe se tem bancos privados ou é tudo banco estatal? Não sei. Não sei. Provavelmente deve ser. Deve ter, eu não sei. Mas 70% da população tem conta em banco, né? Que é um número bem grande, né? E eles usam muito mobile payment. Isso é uma coisa que não pegou em nenhum lugar do mundo, mas na China já pegou. Então eles usam o celular para pagar, escaneiam lá o código de barra, qualquer lugar que ele vai, tomar um cafezinho lá no Starbucks, fazer... Aliás, parênteses, quem imagina a China como sendo um lugar que não tem Coca-Cola, como eu imaginava antes de ir para lá, não tem Coca-Cola, não tem McDonald's, não tem Starbucks, essa é a China de 15, 20 anos atrás. A China hoje, principalmente nessas grandes cidades, obviamente que nas cidades rurais, nas cidades mais de interior, provavelmente deve ter ainda muita coisa para evoluir, mas as grandes capitais são cidades como a gente conhece, como São Paulo, como Nova York, são cidades completamente ocidentalizadas. Tem Starbucks, tem McDonald's, tem shopping centers enormes com lojas da Chanel, da Louis Vuitton, roupas de marca, e os chineses adoram essas coisas. Tem loja da Apple, inclusive a Apple, ela, que é uma marca bem grande, né? Eu acho que, se não me engano, é a empresa mais valiosa do mundo, né? Que tem o maior valor de mercado. O segundo mercado da Apple é a China, né? Então eles têm muitos clientes na China, né? Mas é interessante que tem tudo isso, mas nessa loja mesmo da Xiaomi, que é uma empresa que o Daniel vai apresentar daqui a pouco, que é como se fosse uma Apple de lá, você não consegue pagar com cartão de crédito, de tão forte que é essa penetração de pagamento via celular. Então várias lojas, ou você saca dinheiro, né? A gente que é turista sacava dinheiro, porque a gente não conseguia pagar com o celular. Bom, e uma coisa também que é brutal, o governo criou um fundo para investir em startups, esse fundo no valor de 338 bilhões de dólares, né? Então tem muito dinheiro do governo investindo pesado nessas milhares de empresas que estão lá. Falando um pouco da cultura, jogar algumas frases assim que eu ouvi de alguns empreendedores em algumas apresentações de algumas empresas que a gente visitou. O único jeito na China de você ser bem sucedido é que você tem que ser muito rápido. Porque no dia que você começar a desenvolver sua ideia, no dia seguinte vai ter 4 ou 5 iguais fazendo, com capacidade de contratar 10 engenheiros, porque é barato, né? Depois eu tenho dado também do valor por engenheiro, né? Quanto custa um engenheiro na China, é muito mais barato lá do que é aqui no Brasil e nem muito mais ainda do que é nos Estados Unidos. Então se você não for rápido o suficiente, você não vai conseguir chegar lá. Então um exemplo de uma empresa que a gente visitou, né? Eu vou ter um slide mais para frente falando, mas só para ter uma ideia do que é rápido para eles, essa empresa chama YouWork, né? Que é uma cópia do WeWork, que é o maior espaço de coworking americano. Eles têm uma empresa que já recebeu muitos investimentos, vale mais de $1 bilhão. E eles criaram esse WeWork, né, que é a versão chinesa. A empresa foi fundada em abril de 2015, então eu não sei se tem algum empreendedor aqui. Tem algum empreendedor aqui na plateia? Não? O Jorge. Quando sua empresa foi fundada? 2012. Tá, então essa empresa foi fundada em abril de 2015. A minha empresa, né, a PlayX, ela foi fundada em janeiro de 2014, né? A gente vai completar agora 3 anos de vida, né? Então, essa empresa da China, essa WeWork, é o espaço de coworking, eles foram fundados em abril de 2015 e eles estão hoje, né, depois de 18 meses de operação, estão presentes em mais de 50 cidades da China, né? E já receberam mais de $1 bilhão em investimento, né? Então, é uma empresa tão nova, com uma escala tão gigante, né? E o próprio Didi, que é o Uber da China também, mesma história, em 3, 4 anos eles já são gigantes, né? E todas as empresas seguem um pouco esse caminho de muito mais rápido do que é no Vale do Silício e muito mais rápido do que é aqui no Brasil também, obviamente. Tem Uber lá? Tem, eu já vou falar.
Eles são muito competitivos e são agressivos, né? Tem até um vídeo que eu ia colocar na apresentação, mas acabou não dando tempo. Lá a fila, né? Quando você vai comprar um negócio numa fila, assim, normalmente aqui no Brasil a gente entra na fila e fica lá na fila. A brasileira adora uma filinha, né? Lá na China eles até tem uma fila, mas daqui a pouco, se você bobeou, o cara já passou na sua frente ali, entendeu? Então você tem que ficar na fila, mas tem que ficar esperto. E aí, tipo, se você não ficar esperto, o cara já te passa e de repente você vê tem um bolinho de gente ali na frente e eles vão indo. E a fila deles é redonda, entendeu? Ela vai indo e as pessoas vão entrando. Então porque assim, é muita gente, então eles têm que ir rápido, vai empurrando, empurra mesmo, mas funciona, é um empurra educado, assim. Os chineses não são muito conhecidos pelos altos padrões éticos. Eles são bem tomadores de risco, né? Então eles tomam decisão sem saber tudo, então para eles é muito fácil, não sei direito como fazer, tá bom, vou levantar 1 bilhão e eu vejo o que eu faço. Então eles são muito mais, apetite para risco é muito maior do que o nosso, né? Uma coisa interessante que eu ouvi também é que assim, a gente tem 2 maneiras de resolver um problema, de escalar uma tecnologia. A gente pode automatizar, né? Ou um termo que eu ouvi lá, né? Que é o Ruthless Operator, não sei nem como se traduz essa palavra. Mas assim, você faz uma operação tão perfeita e tão eficiente e bota 50 mil pessoas fazendo aquilo que você praticamente automatiza só que com seres humanos. Né? Então eles têm muito essa visão. Algumas coisas você automatiza, outras você bota 50 mil pessoas lá e manda bala porque você tem gente para fazer isso daí. Eu lembro lá, era bem comum ter o semáforo para pedestre, daí tinha um carinha lá fazendo o papel do semáforo também. Ali. Sim, lá tudo, no metrô, tem um cara que vai te ajudar a subir a escada rolante. Então ele faz assim, sobe a escada rolante, né? É até mais exagerado do que é no Brasil, né? Que a gente tem cobrador, algumas profissões assim, que com a utilidade duvidosa. Lá na China, então, tudo tem alguém fazendo alguma coisa ali, porque eles podem se dar o luxo de ter pessoas para fazer qualquer coisa. Porque é barato, né? E porque é barato também. Quer dizer, o governo comunista gerando emprego para todo mundo. Assim, é tudo funcionário público. Centenas de bilhões. O pessoal usava bastante era a força bruta, né? Pegava que justamente talvez esse Ruthless Operator é força bruta para tudo. Talvez não seja a estratégia mais inteligente, mas cara, a gente tem 10 vezes mais recursos do que todo mundo. Então a gente pega e vai fazer e vai ganhar. E aí quando você tem O Google de lá, todo mundo é um monte de carinha, né, que abre os livros e começa a pesquisar. Se você tem é mais ou menos um anão, né, que fica dentro do computador. Eles têm, do ponto de vista cultural, de fazer negócios, eles são um pouco parecidos em alguns aspectos com os brasileiros, né? Eles gostam muito de uma conversa, de falar do futebol, então você vai fazer negócio com o chinês, começa falando de futebol, começa falando do tempo, né? Adquire confiança dele, né? Diferente, por exemplo, da cultura americana, onde o cara já quer saber logo o que você veio fazer aqui. Não, o chinês gosta de uma conversa, né? O CRM do chinês é o álcool, né? Então o Customer Relationship Management, você chama a galera para beber, a galera bebe, a galera gosta de beber, né? Eles bebem. E lá, assim, cair de bêbado é um sinal de amizade, de boa educação, entendeu? Você não pode parar de beber. Se parar de beber, você não pode... Eu até perguntei, eu não bebo. Se eu não beber, vai ficar chato? Eu falei assim, não, se você não beber, você fala, eu não bebo, ok, eles aceitam. Agora, se você beber o primeiro gole, meu amigo, você vai até o fim, porque vai até o chão, porque senão é uma ofensa, né? E eles têm essa coisa muito mais, isso está entre aspas, porque eu ouvi essa frase de algum empreendedor, que eles são muito mais irracionais do que no Silicon Valley, né? E uma outra coisa também, né, que é bem característico da China é que os caras trabalham muito, né? Então não é trabalhar para viver e sim viver para trabalhar, né? É o famoso 999, né? Das 9 às 9, 6 dias por semana. Esse é o padrão deles de trabalho, né? Então, em algumas empresas que a gente visitou, esse é o horário. Embora tenha algumas que são mais flexíveis, principalmente aquelas que já começam a pegar um pouco da cultura mais
ocidental, Vale do Silício, aquela coisa de ambiente legal de trabalho e tudo mais. Até uma foto do Didi, né, que tem um tobogã no meio da empresa. Sabe se tem alguma lei trabalhista que limita o número de horas? Não tem. Não tem. O que deu a entender é que é tudo negociável. Mas assim, até as startups têm bastante poder de barganha com relação a isso. O que a gente estava abordando, o custo trabalhista de funcionários, os caras falaram, pô, o custo trabalhista que a gente consegue praticar aqui é só 20% do que o funcionário ganha. Mas não é isso no papel, é porque eles conseguem negociar, vou trazer minha startup para cá e essa cidade me dá esse incentivo. E daí tudo funciona assim, parece que é tudo uma negociação. Bom, e um dado interessante, né, que eu fiquei até surpreso, na verdade, que é o número de patentes, de applications para patente por residentes, né, estou incluindo só residentes, né, nos Estados Unidos, na Índia, no Brasil e na China. E olha que coisa louca, né, que a gente vê aqui, que desde 2009 a China passou os Estados Unidos e continua crescendo assim, num nível que é até curioso, né. Esse dado também está no Public Data, né? Tem o dado das patentes que são realmente concedidas? Não me lembro de ter visto, mas talvez tenha. Se eu fosse chutaria que está abaixo dos Estados Unidos ali. Eu chutaria que patentes são ruins, mas é só um chute. Tá. Mas de qualquer maneira é curioso ver como eles aplicam para patente, mesmo que sejam patentes ruins, eles têm essa preocupação em proteção, né? É maior do que nos Estados Unidos, embora os Estados Unidos também tenha crescido bastante nos últimos anos. Aqui o custo por engenheiro, né? Então, que estava falando, né? Então, em geral, esse salário médio, obviamente que você pode discutir, é um pouco mais, é um pouco menos, esses números são meio referenciais, né? Você tem, óbvio, que a empresa tem um número médio, tá? No Brasil, na China e nos Estados Unidos, o salário semanal médio, porque era mais fácil fazer a conta semanal, porque aí eu divido pelo número de horas que eles trabalham, que é isso que faz a diferença, na verdade. Mas aí tem custos trabalhistas? Não incluí os custos trabalhistas. Mas aí, senão, o Brasil ia ficar bem pior ainda. Não, você não pode. Então não faz sentido, você tem que incluir o custo trabalhista. É o que interessa para a empresa, né? Porque eu tô achando aí o Brasil bom demais perto dos Estados Unidos, e não é. O Brasil seria o dobro se fosse incluir os custos trabalhistas, eu diria. Mas que o Brasil, os Estados Unidos também é um pouco mais, mas não é o dobro. A proporção pode mudar um pouco, mas ela não vai mudar essa ordem assim. Talvez vai mudar um pouco no Brasil, ser um pouquinho pior mas não vai chegar ao custo que é nos Estados Unidos. Ainda é mais barato ter um engenheiro no Brasil do que ter um engenheiro nos Estados Unidos. Principalmente nem se fala assim nas grandes cidades como Nova York e São Francisco, né? E na China, né, o principal é que o custo da China é muito baixo. Eu vou completar com as informações no rodapé do vídeo, depois olha ali no rodapé, vai ter as informações por... Agora, só uma curiosidade, apesar do valor lá ser baixo para pagar para os engenheiros, o custo de vida lá também é baixo? Então, depende de onde você está falando. Não é muito baixo. Eu diria que da minha percepção pessoal, obviamente como turista você acaba tendo uma percepção bem limitada, né? Os custos assim de alimentação, o transporte é muito barato, a alimentação ela é também razoável, não é caro, não é barato, mais ou menos equivalente ao custo do Brasil. Mas o que quer falar? Custo de moradia? Custo de moradia. Em algumas cidades é muito caro, né? Dependendo da região, é muito caro. Então, por exemplo, um apartamento numa região nobre de Xangai, um apartamento de 100 metros quadrados, você vai pagar cerca de 5 milhões de dólares. Tá? Então, imagina, o equivalente, um apartamento nos Jardins aqui, um Jardins lá de Xangai seria o equivalente a um apartamento de 100 metros quadrados, 5 milhões de dólares. Então, é muito caro. Então, a maioria das pessoas, elas moram longe, e por isso elas vendem carro, e elas ou vendem carro, ou vendem motoca, mas normalmente vendem carro, e por isso que o trânsito lá é um absurdo, é muito trânsito, né? E é muito poluído também.
sobre esse negócio de carros, lá você não vai lá e tira a carta. Se você para tirar a carta, você tem que ganhar o sorteio, é uma loteria. E é alguma coisa tipo 1 para 100. E para você poder tirar a carta, tem que ser sorteado. É, isso mesmo. E é caro. Não, na verdade é uma mistura de sorteio com você pagando, né? Quem tem mais dinheiro consegue passar na frente da fila, né? É um sorteio, mas com prioridade para quem paga. Se pagar propina, paga mais passagem. Não é propina, é legal. Isso em relação a vários assuntos, não só em relação à carta, mas por exemplo em relação a poder viajar, tirar o visto, para poder, ou tirar o passaporte, desculpa. Para você tirar o passaporte, para você não, a China permite que os habitantes, diferente, por exemplo, de Cuba, que você não pode sair do país, o chinês pode sair, se ele tiver dinheiro suficiente para sair. Né? Ele vai ter dinheiro, então ele consegue ter um passaporte. E os passaportes, eles são emitidos na medida em que você viaja mais. Quanto mais você viaja, mais você pode ter passaporte. Então, para você renovar seu passaporte, eles vão olhar, deixa eu ver quanto ele viajou. Ele viajou bastante, então vou renovar. Esse aqui não viajou muito, então eu não vou renovar o desse, vou fazer esse outro aqui. Então eles priorizam a emissão de passaporte baseada no quanto você viaja. E claro que o quanto você viaja tem a ver com o quanto você é rico, né? Então no fundo assim, acaba acontecendo de quem tem mais dinheiro acaba tendo mais acesso a viagens. Né? Bom, na China a parte de mobile, né? Principalmente aplicativos e tudo mais, é muito grande. Todo mundo lá usa um tal do WeChat, que é um aplicativo que é tipo um WhatsApp, que é o que a gente usa aqui no Brasil, mas lá eles têm o WeChat, que veio, na verdade, da empresa que chama Tencent, que foi a empresa que criou o QQ Chat, que era uma imitação do ICQ, né? Na época que o ICQ era a ferramenta de chat e a China fez a própria, e aí esse negócio foi evoluindo, virou esse tal do WeChat, e hoje o WeChat ele é uma mistura de Facebook com Twitter, com meio de pagamento, com WhatsApp, e os caras fazem tudo nisso, eles amam o WeChat, eles fazem tudo com o WeChat. Né? A China, ela é perfeita para Big Data, porque qualquer coisa na China é da ordem de bilhão. Né? Então tudo que você for fazer na China, você vai ter dados com bilhões de informações. Então é um lugar perfeito para quem quer extrair dados de massa, machine learning, big data e tudo mais. Né? É um país que tem muitas culturas, assim como o Brasil, embora acredito que até mais evidente lá na China, né? Então tem muitas culturas e eles dizem que as empresas que dão certo lá são as empresas que conseguem criar soluções adaptadas para cada subcultura que tem nas várias regiões, né? Então eles são muito bons eles não querem standardize tudo, eles não querem deixar tudo do mesmo jeito, eles são bons em tudo chinês, mas dentro das subculturas eles conseguem criar soluções customizadas para cada região, né? Isso aqui, esse dano eu não verifiquei, mas eu ouvi, algum empreendedor falou que a realidade virtual, né, na China é 10 vezes maior do que nos Estados Unidos. Eles são muito aficionados por realidade virtual. Qualquer lugar que você vai, tem um shopping na rua, assim, alguma coisa que você bota lá e não é realidade virtual que é só um óculos, é um monte de coisa assim, que você segura os negócios. Eles amam esse negócio de realidade virtual. Então quem quiser abrir uma empresa de realidade virtual, um bom lugar para ir é a China. É o que eu estava comentando nesse cara, ele estava falando que tem 10 vezes mais startups trabalhando em realidade virtual do que nos Estados Unidos. E o que é interessante pensar é que a China ela era muito fechada no início das tecnologias que hoje são predominantes, então se estivesse numa corrida, a China largou lá atrás, mas ela acelerou e conseguiu construir as startups dela ali debaixo, atrás da muralha da China. Agora, para essas novas tecnologias que ela está começando a corrida junto com os outros países, só que com bem mais recurso e bem mais rápido, tudo indica que o centro dessas tecnologias vai ser na China e não nos Estados Unidos. E realidade virtual seria uma dessas tecnologias. Os chineses eles fazem muito isso, eles viajam para fora, eles buscam recursos, né? Eles têm o costume de ir para outros países, conhecer, né? Essa coisa de copiar, né? Então eles são muito bons de olhar, ver como os outros fazem e entrar e usar o conhecimento que ele adquiriu fora para aplicar no mercado interno, né? Às vezes copiando, às vezes melhorando,
né? Uma outra coisa que eu ouvi lá é que é muito difícil você se dar bem, você realmente ter uma empresa de sucesso se você não tiver amigos, principalmente no governo, e dinheiro, né? Então é uma sociedade onde tem a tendência de que, acho que talvez isso seja verdade em qualquer lugar do mundo, né? Não sei se é muito diferente no Brasil ou nos Estados Unidos, mas lá na China realmente, se você não tem amigos e dinheiro, é muito difícil você ser bem sucedido. Já falei da long term. E uma outra característica é que assim, eles conseguem, a ideia deles é ir tão rápido que eles não conseguem dar tempo pro governo regular determinadas tecnologias. Então, bom, se a gente criar uma tecnologia e começar a botar ela no mercado, todo mundo estiver usando mais rápido que o governo consegue fazer a lei, o governo é lento para fazer a lei, então a gente consegue, quando a lei vier, a gente consegue fazer com que a lei seja adequada para a gente, porque a gente já atingiu bilhões de pessoas, já está influenciando a vida de bilhões, então eles usam a velocidade também como uma arma contra a inércia do governo em regular, né? Em relação à maturidade do ecossistema, e dos pontos da minha pesquisa é que uma das características mais importantes sobre a maturidade de um ecossistema é quando ele atinge um ponto onde empreendedores de sucesso usam o dinheiro que eles ganharam, né, que eles venderam a sua empresa ou fez IPO ou qualquer coisa do tipo, para investir no ecossistema, né? E quando isso começa a acontecer, que a roda começa a girar e o ecossistema ele fica autossustentável, né? Então é algo que é muito importante para qualquer ecossistema. Tem os casos de sucesso, e quando a gente fala de sucesso, a gente fala de esses casos, por exemplo, o Jack Ma, né, que é o fundador do Alibaba, que tem uma fortuna de 20 bilhões, ou Ma Huteng, da Tencent. A Tencent é a empresa do WeChat, né? Eles têm, na verdade, vários produtos. A Tencent é considerada meio que a internet da China, né? Tudo é infraestrutura de serviços, né? de internet, provedores e tudo mais, mas eles têm serviços como o serviço de música, tipo o Spotify da China é o QQ Music, que é o QQ qualquer coisa, que são todos os produtos da Tencent. Então são os dois maiores gigantes, né? O Alibaba e a Tencent, né? As duas empresas juntas, cada uma delas vale 190 bilhões de dólares. O Baidu é o Google deles? O Baidu seria o equivalente ao Google, né? Agora eu vou passar mais pra frente. Agora tem alguns slides sobre as startups que a gente visitou, né? Como é que a gente está de tempo aí, Daniel? Fala o que disse. Daniel que disse. Então tá. Não, mas 10 minutos. Bom, então tem muitos casos de sucesso e de fato esses caras estão investindo, né? Eles abrem fundos de investimento anjo ou até fundos de venture capital com os próprios recursos das empresas, né? Do Alibaba e da Tencent. Então, por exemplo, a Alibaba e a Tencent, eles investiram na Didi, que é a empresa que é a equivalente ao Uber na China, né? Então, e na verdade, o Uber, ele estava na China, e aí, na verdade, o Uber China foi comprado pelo Didi, né? Então, na verdade, hoje na China só existe Didi, né? E o Uber China, não sei se foi comprado, se teve um merge, mas o Uber China ele é parcialmente dono do Didi. Então, no fundo, só existe um serviço tipo Uber na China, que é o tal do Didi. E eles receberam um investimento, se não me engano, de acho que 3 bilhões de dólares de um fundo que o Alibaba criou junto com a Tencent. Você tem ideia de quantos por cento do Alibaba e Tencent, etc., que é do governo? Não. É uma ótima pergunta. Responda no vídeo, aqui embaixo nos comentários. Bom, vou mostrar um pouco das startups. Essa aqui é a Xiaomi, que eu não sabia como falar esse negócio aí, né? Mas é a tal da Xiaomi, que é a imitação, é a cópia da... Todas têm o equivalente Westner, no caso a Xiaomi é a Apple, né? Então é uma empresa que foi fundada em 2010, então é a Apple, só que é uma Apple que foi fundada em 2010, né? A Apple ela foi fundada em 78, sei lá, ou próximo de, alguma coisa próximo disso, né? E essa empresa ela tem 6 anos de idade, né? Ela é a terceiro maior e-commerce da China,
ela inova no modelo de negócio, tá? Então ela é igual à Apple, só que o modelo de negócio dela é muito diferente da Apple. A Apple ganha dinheiro vendendo hardware, vendendo equipamentos, computador, telefone e acessórios e tudo mais. A Xiaomi não ganha dinheiro vendendo computadores, embora ela venda computadores, venda telefone, venda tudo que você pode imaginar, eles vendem de tecnologia, né? A loja deles, você entra igualzinha a Apple Store, igualzinha, tem as mesas lá, os produtos, a caixinha dos produtos é igual, tudo igual, perfeito, branquinho. Devem usar o mesmo fornecedor, provavelmente. Chinês. Chinês. A diferença é que o produto deles é 1/3 do preço do produto da Apple. Né? Aparentemente ele tem a mesma qualidade, só que ele é 1/3 mais barato. O modelo de negócio deles qual é? Eles ganham dinheiro com serviço. Então assim, você compra o produto do cara, o preço do produto é a preço de custo mesmo, às vezes até abaixo do custo, mas você tendo aquele produto, você é obrigado a contratar o serviço do cara lá, o serviço de música, depois o serviço de não sei o que, depois o serviço de tudo que milhões de serviços que os caras têm, né? Então, e eles ganham dinheiro com isso daí. E é um modelo muito bem sucedido, né? Eles, igual meio parecido com a Apple, só que até mais ainda evidente isso, eles não têm clientes, eles têm fãs. Os clientes deles são super fãs, os caras participam do dia a dia do desenvolvimento, né, do produto, então eles entram, tem uns fóruns lá, tudo em chinês, que a gente não consegue nem entrar, que a gente não entende, mas os caras discutem, inventam coisas que vai entrar no produto, eles participam mesmo, e são comunidades enormes, né, milhares de pessoas que participam, né. Eles fizeram um fork do Android. Na verdade a Xiaomi ela começou como uma empresa de software, tá? Ela não vendia nada, inicialmente era só um software, um Android que era um fork do Android, né? Que mais? E aí essa característica que existem, eu achei um termo bem interessante, né? Existem dois tipos de marca push e a marca pull. O que significa isso? Uma marca push é aquela marca que, bom, você tem lá seus clientes, então você vai jogar coisa para ele lá. Então você vai fazer propaganda na TV, no outdoor, vai aparecer na frente do cara para ele ver que você existe, né? A Xiaomi ela é muito boa de ser uma marca pull. A marca pull o cara vai até você, né? A Apple também faz muito disso, embora ela faça as duas coisas. A Xiaomi ela é muito forte em ser uma pull brand. Ela cria uma atmosfera onde as pessoas adoram a marca, então elas querem toda hora saber o que está acontecendo com a marca, então eles vão toda hora na loja, eles entram nos fóruns, eles buscam o que está acontecendo, ficam ansiosos por aquilo, e aí todo lançamento de novos produtos é uma festa, aquela coisa que a gente um pouco conhece da Apple, né, mas que eles fazem. E eles são muito bons de social media, né, então eles criam vídeos, normalmente vídeos muito idiotas, muito bestas, bem parecido um pouco com a cultura brasileira, assim, nesse sentido o chinês é bem parecido, né? Eles gostam de vídeo idiota, né? Depois eu vou botar pra vocês o vídeo da Xiaomi quando veio pro Brasil, eles criaram um funk pra falar sobre o celular deles, que eles estavam vendendo aqui, né? Que eles queriam ensinar primeiro como que o brasileiro ia falar, né? Ele ia ler isso, Xiaomi, e não ia saber falar, né? Xiaomi e a Xiaomi. Aí eles fizeram um funk que tinha um dinossauro muito idiota cantando Xiaomi, alguma coisa assim, e aí esse é o tipo de coisa que eles fazem. Eles gostam de gerar buzz na internet, fazendo coisas bestas, né? O CEO é tipo uma celebridade, tipo Steve Jobs, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. E eles falam o seguinte, que esse tipo de coisa, não adianta você ter uma empresa, legal, a estratégia deles é maravilhosa, vamos imitar. Se você não tem isso no DNA da empresa, se você não é assim de natureza, é muito difícil de você copiar. Então eles nasceram assim, são ridículos de propósito, né? E é assim que eles, enfim. Speed is the only way também, mais uma vez, como vocês podem ver, né? Uma empresa de 2010, tão grande quanto a Apple na China. Bom, o Baidu seria o equivalente do Google. Eles têm as mesmas coisas que o Google e assim, foi bem interessante, no caso, não sei se você chegou aí na visita do Baidu. Não, eu fui no track de fintech. Então, a visita do Baidu foi curiosa pelo seguinte, a gente chegou lá e assim, todas as empresas que a gente chegava, eles tinham uma apresentação para fazer pra gente,
normalmente tinha uma pessoa que recebia a gente e aí tinha uma apresentação oficial. Algumas empresas têm já costume de fazer apresentações para caravanas, né? Porque todo dia recebem grupos de pessoas querendo conhecer o Baidu. Assim como tem lá o Google, o Facebook, né? Existem visitas guiadas nessas empresas de tecnologia. E aí no Baidu foi muito interessante, porque a gente chegou no grupo e o cara mostrou pra gente, aqui é o Baidu, né? Ele mostrou a foto lá do cara. Na maioria das empresas sempre tem a foto do cara, que é o CEO da empresa, bem grande assim na entrada, e todo mundo idolatra o cara, né? Como se ele fosse Deus lá, né? E aí ele começou a falar, não, a gente inventou, tem uma patente, né, que esse cara aí criou, né, que era uma maneira diferente de fazer uma busca na internet baseada por relevância do conteúdo, né. E ele começou a contar a história, né, a relevância do conteúdo, aí ele patenteou, aí ele começou a desenvolver, aí ele achou um fundo de investimento, aí ele investiu. O cara começou a contar a história do Google perfeitamente, igualzinha àquela que a gente conhece, né, só que era a história do Baidu, né. E aí ele foi falando, agora a gente tem um algoritmo de machine learning que reconhece faces, né? Então você coloca lá uma foto e ele consegue saber de quem que é a foto, ele tem todas as coisas que a gente conhece, ele fala, e tem esse outro aqui que tira foto de todos os lugares na rua, então você consegue entrar no mapa e ver a rua. E olha só que interessante, ele cobre as placas dos carros automaticamente, e o cara tá falando pra gente, a gente não sabia se ele tava fazendo uma piada, ou se ele realmente estava contando aquilo como se aquilo fosse uma novidade pra gente. Você não né? perguntou? Não, todo mundo ficou meio que um olhando pra cara do outro, assim, meio tipo assim, com uma certa vergonha, assim, de falar. E todo mundo ficou meio quieto, meio que rindo de lado, assim, né? Mas, enfim. Uma coisa, um fato bem relevante. O Baidu, eles abriram um fundo de investimento aqui no Brasil, nesse ano, faz alguns poucos meses, no valor de 60 milhões de dólares, para investir em startups brasileiras, né? Então, se você tem uma startup, procure o fundo do Baidu, porque eles têm bastante dinheiro para investir, tickets acima de 1 milhão, então normalmente, né? Você procurou? Não, ainda não. Foi bem recente, faz um pouco mais de 2 meses. Deveria pedir $1 milhãozinho para botar Plex na China. Eles têm 60, né? Botar um. Então, para fazer Plex na China. Direitos autorais não é o forte deles. Depois a gente pode ter uma conversa só sobre direitos autorais na China. Bom, 42% das apps na Play Store são do Baidu, né? Esse número também para mim foi bem impressionante de saber disso daí. Então quem usa a Play Store, saiba que 42% das apps que você está usando são do Baidu, inclusive muitas das que são usadas aqui no Brasil. Acho que entre as top 10 brasileiras, acho que, sei lá, metade é chinesa, né? E é a primeira empresa chinesa no Nasdaq 100, né? Bom, aí essa empresa que é o Zen Fund, que é o equivalente a uma aceleradora, uma aceleradora com funding, né? Meio equivalente ao Y Combinator ou a 500 Startups. Aqui no Brasil a gente não tem, por enquanto, nenhuma que tenha um pouco essa característica, mas investimento bem mais early stage, né? Empresas com estágio bem mais novo. Eles já fizeram 150 investimentos. E normalmente os investimentos deles vai de 300 a 800 mil dólares por 12 a 10% da empresa, então depende de cada caso, né? Depende do valuation. A gente conheceu um dos caras que opera, né? Ele não sei se é o fundador ou o CEO dessa empresa. Meio que o CEO. Acho que é o CEO. Né? E metade da empresa é da Sequoia Capital, que não sei se todos sabem, mas é um dos fundos de investimento que investiu no Google lá atrás, né? E na Apple também, enfim, outras empresas de tecnologia. É um fundo bem respeitado nos Estados Unidos. Aqui é o Didi, né? Então olha só, sempre a fotinha do cara lá, entendeu? Você entra, tem um telão com a foto do fulano lá, que é o rei da cocada preta, né? Todas as empresas têm isso. É o equivalente do Uber, eles já estão em 400 cidades, 15 milhões de corridas por dia. Não sei quais são os números do brasileiro, embora acho que a gente até tenha esse acesso a esses dados. Como eu falei, eles se juntaram com o Uber. O que mais? E a média, isso que eu achei mais impressionante, a média de idade do Didi é 26 anos, né, dos funcionários da empresa. Então são uma empresa bem jovem. Inclusive, a pessoa que veio receber a gente era tipo uma estagiária.
Então imagina, tipo, 50 empreendedores brasileiros das startups mais, sei lá, que já receberam dinheiro, que já estão grandes também, os CEOs, né, as pessoas teoricamente importantes, né, do Brasil, foram recebidas pela estagiária do Didi para apresentar a empresa, né? E aliás ela fez um ótimo trabalho, muito boa a estagiária, muito bem comunicativa e tudo mais. Bom, Alibaba, já falamos um pouquinho também. Esse aqui é uma foto do campus do Alibaba, é bem bonito, o lugar é enorme, é bem parecido de certa maneira até com algumas startups do Silicon Valley, né? Tem bicicletas espalhadas pelo campus, você pode andar de bicicletas, ir de um lugar para o outro, são dezenas de prédios, né? Na verdade acho que a gente nem conseguiu conhecer tudo porque era realmente muito grande, tem um lago, é super bonito o lugar é bem legal. É a maior empresa de e-commerce do mundo, mobile commerce, né? É o terceiro provedor de cloud no mundo, né? Eles só estão atrás da Amazon e da Microsoft. Então, aquelas coisas que a gente fica surpreso, né? Quando a gente ouve, nossa, mas nunca tinha ouvido falar. Tem cloud? Tem. É o terceiro do mundo. Tá bem no mercado de cloud? A Google, ela tá tentando ficar bem, mas por enquanto ainda não, ela tá atrás ainda de Microsoft. Atrás da Azul. Eu achei que a Google Computer Engine tivesse... Ainda não. Acredito que vai passar, mas né, é só especulação, porque o produto deles é muito bom, é superior ao Azure, eu acho. Bom, eles têm um pouco essa cultura de felicidade, né? Um pouco aquela coisa de felicidade, saúde, então eles são um pouco mais light em relação a isso, né? Tanto que tem aí o laguinho. Eles têm 450 milhões de usuários e eles fazem muitos investimentos, né? Muitos investimentos, inclusive eles não têm muito... eles fazem, obviamente, investimentos com retorno financeiro, mas muitos investimentos estratégicos também. Muitas vezes eles investem em empresas mesmo sabendo que não vai ter um retorno financeiro, se aquela empresa for estratégica para o grupo Alibaba, né? Porque eles têm bastante dinheiro, então eles podem se dar o luxo disso, né? Acho que no último trimestre, se não me engano, saiu um número recente do Alibaba, que o e-commerce dele acho que vendeu, sei lá, era um número gigante, que eu nem lembro mais, da ordem de 600 bilhões, ou sei lá, quase trilhões, sei lá, eu vou pegar, depois vou mostrar pra vocês. Mas é um número assim que você fala, nossa, é a economia de vários países juntos, né? E eles usam muito Big Data e Machine Learning, porque assim, por causa desse volume de usuários, dessa quantidade de interação que esses usuários têm com os dados, eles usam esses dados para fazer um monte de análise de comportamento e tudo mais. Mais uma empresa que é a JD, que seria equivalente à Amazon, é o primeiro e-commerce na China, criou um site de e-commerce na China, é a maior empresa em receita na China, né? Eles faturam 5 trilhões por ano, né? Então, uma coisa absurda. É as top 10 em receita no mundo e o Walmart tem 5%. Curiosidade. O Walmart tem 5% deles. Uma coisa que a gente viu, a JD, eles têm, a gente visitou, foi uma das empresas mais tecnológicas que eu na minha opinião, eu vi lá, em termos de coisas que eles estão fazendo que são realmente inovadoras do ponto de vista tecnológico. Então eles fazem entregas com drones, por exemplo, né, eles já fazem isso lá na China. Eles têm entrega que... Eles já fazem isso? A Amazon falando que quer fazer... É que lá se morrer alguém não tem problema, eles nem percebem. Não, mas peraí. Eu só entendi por que a Amazon quer fazer entrega por drone depois de morar nos suburbs. Então, é isso que eu ia falar. Eles estão dando acesso, porque pessoas que estão em áreas não centrais tenham acesso a qualquer tipo de coisa. Essa é a diferença, esse é o bem que esse tipo de empresa traz para a sociedade, acesso a tudo. Então, as cidades mais de interior, eles botam um locker lá, que é um armário
ele digital, que o cara chega com o celular dele, ele escaneia o código de barra dele e ele já vai abrir a portinha com o produto do cara lá dentro do armário. E aí ele já paga com aquele mesmo código de barra, o cara já paga lá na hora, né? Então, e basicamente o serviço a gente entrega sempre nesses centros de entrega, né? Você vai lá e pega, você não precisa entregar na sua casa. Ah, mas não tem um negócio desse nos Estados Unidos. Mas voltando aos drones, eu não imagino os suburbs na China. É muita gente, não deve ter suburbs no esquema americano. A zona rural. Mas a zona rural não vai ser. Suburbs é o quê? Gente rica morando num lugar onde você põe drone lá porque é barato. A ideia que eu vi é o seguinte: chega um caminhão com 5 drones e os drones vão distribuindo as coisas e vai. E isso funciona, não tem nada lá. Mas na China eu não vejo isso. Será que não foi uma espécie de marketing isso? Não sei, eu não vi nenhum drone voando, mas enfim, eles falaram que eu vi os drones lá. Inclusive eles têm drones grandes, não só drones pequenininhos, mas alguns drones que aguentam até tipo 20 quilos, né, de equipamento. São tipo umas máquinas assim, mais ou menos, sei lá, desse tamanho. Eu tenho até fotos. Até aproveitando, Daniel, acho que é interessante para a discussão. Quando o Daniel estava na Baidu, uma parte do grupo foi visitar um fundo de investimento que chama IDG Ventures. A IDG Ventures veio da empresa chamada IDG, que veio da empresa chamada IDC, que é uma empresa de pesquisa e de consultoria. E daí eles tinham operação na China e durante um tempo o capital, mandar o capital que eles geravam de volta para os Estados Unidos ficou proibido e eles começaram um fundo de investimento e falaram, vou investir em startup, é o que dá para fazer, o dinheiro está preso aqui. E daí eles investiram numa porrada de empresa bem sucedida. Mas tem um caso interessante que a JD apareceu para eles investirem, uma oportunidade para eles. Só que eles olharam a JD, basicamente querendo ser a Amazon da China, eles falaram, oportunidade incrível, só que no próprio business plan da JD tinha que eles teriam que construir centenas de quilômetros de ferrovia para viabilizar o e-commerce. Então, isso reflete um pouco do contexto da China, de que era um país que era muito fechado, que de repente abriu, era uma oportunidade incrível. Você tinha ótimas oportunidades como essa da Amazon, mas não bastava você investir na Amazon, você tinha que criar todo o layer de infraestrutura embaixo. Então, eles na época passaram esse investimento, falaram, cara, não faz sentido investir, e enfim, erraram. A JD foi um super case de sucesso, mas depois veio uma oportunidade de investimento de investir no que seria a Expedia da China, no que seria a Decolar da China. Só que, de novo, é um marketplace, né? Não tem infraestrutura nem nada. Então, quando surgiu essa oportunidade, eles se juntaram com esse grupo de fundadores e falou, além de criar o marketplace, vamos criar 2 redes de hotéis, estilo Holiday Inn do zero, para a gente poder abastecer esse marketplace com coisas, senão vai ficar vazio. E daí o resultado disso foi que eles fizeram IPO desse Decolar / Expedia e dessas 2 redes de hotel lá na China. Então lá tudo é isso, não tem limite. Infraestrutura, mas tem capital, tem oportunidade, vamos fazer tudo, verticaliza a oportunidade toda. A piada era assim, que os modelos de negócios às vezes eles não são claros, né? Então tinha até uma piada que assim, a gente tinha uma guia no ônibus e que ela levava a gente para vários lugares, né? Para morar da China, não sei o que lá. E aí no meio da viagem ela fala assim, então quem quiser fazer um terno sob medida, a gente tem um alfaiate, né? Que pode ir no hotel, né? Então na verdade assim, e a gente até brincou, falou assim, na verdade a gente não está pagando a guia é de graça, na verdade o serviço que ela vende é o alfaiate, entendeu? Que ela pega da nossa confiança e tal, e aí ela vendeu um monte de terno lá pro pessoal, então tipo, aproveita que você tá lá falando com as pessoas e vende o terno. Cadê o seu? Não trouxe. Você fez, né? Não fiz. Outros fizeram? Fizeram, algumas pessoas fizeram, deu certo a técnica dela. Mas assim, a China, qualquer lugar que você vai, você para na rua, o cara olhou pra sua cara, ele vai ver que você é turista, ele vai querer vender pra você alguma coisa. Sobre esse negócio de investimento fácil lá, eu li algumas vezes que tem algumas cidades com dezenas de milhares de apartamentos completamente vazios. Assim. Porque construíram prédios e não tem ninguém, o pessoal não tem dinheiro para comprar. Então Na China não tem tanta gente. Tem até um filme, na verdade. Então tem milhares de prédios completamente vazios em cidades assim. Isso é uma coisa que não sei. Não chegou perto. A gente não chegou, né? A gente não chegou, mas tem. Mas acho que a ideia deles é, vamos criar a infraestrutura que as pessoas vão ficar ricas e aí elas vão conseguir entrar naqueles apartamentos. O apartamento já vai estar lá. Sei lá, talvez eles aceleraram demais. Bom, esse aqui é o YouWork, já falei, né?
espaço de coworking das Tencent também, que é a internet da China, já falei também. É a empresa número 1 de games no mundo, né? Então, falei que tem vários... É a internet da China, né? E aí, quando a gente fala a internet, a gente está falando games, né? Porque a internet, no fundo, é um grande playground. Eles têm o Tinder Né? também. Hã? Eles são o Tinder também. Né? Metade das pessoas que trabalham na Tencent é engenheiro, então eles têm muitos engenheiros, né? Eles têm um pouco de foco em tecnologia e fazem investimentos com a Alibaba. Bom, e aí por último, a gente comeu muito bem na China, como vocês podem ver, né? Tipo, as mesas sempre cheias de comida, né? Para os estrangeiros. Um pouco de reflexões a respeito de tudo isso que a gente viu, do que eu falei, né? Algumas coisas a gente já discutiu aqui. Algumas coisas interessantes para a gente pensar. Bom, primeiro, a China, então se você botar numa escala, né, onde de um lado você bota foco, eu preciso fazer tal coisa, então eu vou focar, né, então a gente ouve muito isso nas startups americanas, você precisa focar, você precisa fazer só uma coisa, porque você está fazendo coisa demais e não consegue, então, e os Estados Unidos é muito orientado para foco, né, e a China é muito orientada para growth. Não, você não vai fazer só isso, você vai fazer esse monte de coisa e vai crescer muito rápido, então você contrata milhões de pessoas, pega bilhões de dinheiro e cresce rápido. Que é uma outra estratégia completamente oposta ao foco. Não, faz só uma coisa bem feita, aí você cresce. Né? Se você fizer muito bem feito, estiver focado, você vai fazer melhor do que ninguém, então você consegue evoluir e crescer nessa base. Né? Então, e onde é que está o Brasil nisso? Né? A gente está mais para o foco, a gente está mais para crescimento, onde que a gente se acha nesse meio do caminho? Um ponto é um triângulo. Tem foco, investimento e Brasil. Acho que é sobrevivência. Sobrevivendo. Acho que é sobrevivência. É um outro ponto. Faz o que precisa para sobreviver. Mas esse ponto da sobrevivência é interessante. Antes de trabalhar no Elo 7, eu trabalhava na Monax e a gente tinha muito essa visão orientada a foco, muito inspirado pelos Estados Unidos, que era o que era mais próximo a nós. Acho que os Estados Unidos, até comparando com China e Brasil, assim, é um papo já bem mais desenvolvido, né? Você tem todas as pecinhas no ecossistema já formadas, as oportunidades que aparecem são muito específicas dentro de uma caixa, enquanto que em países subdesenvolvidos como China e Brasil você tem todas as caixinhas disponíveis assim para atacar. Enquanto que eu acho que na China você tem uma abundância de capital muito grande, que você fala, pô, tá aqui, vamos embora, vamos dominar tudo isso daqui. Acho que no Brasil você pode olhar um pouco pelo outro lado, como a restrição de capital, a restrição de talento é muito grande, as poucas empresas conseguem passar a arrebentação, acho que elas são as que estão bem posicionadas para aproveitar as outras oportunidades, talvez mais até do que outras startups que estão começando agora. Por exemplo, a gente no Elo é um pouco do que a gente está fazendo hoje. No Elo 7, a gente, para quem não conhece, é um marketplace, como se fosse um mercado livre para vertical de artesanato, principalmente coisa personalizada. E quando a gente foi desenvolver um aplicativo para os nossos vendedores, a gente falou, cara, mas quais são os problemas que o nosso vendedor tem? E um dos problemas que ele tem é que ele vende no Elo 7, mas ele vende em uma porrada de outros lugares, inclusive Facebook, WhatsApp e Instagram. Então a gente falou, vamos criar uma solução para ele poder converter essas vendas dessas redes sociais pelo nosso aplicativo também. E daí quando a gente foi ver, esse era um problema não só dos vendedores do Elo 7, mas de vários outros vendedores. Então hoje a gente está olhando uma oportunidade que na verdade é bem maior do que o Elo 7, mas de alguma forma a gente vai alavancar essa base que a gente tem do Elo 7. Então hoje a gente está caminhando muito mais para o modelo da direita ali do que da esquerda dos Estados Unidos, mas claro, esse é o nosso caso. Bom, um outro tema que foi levantado em algumas conversas, né, na viagem, né, e que é bem interessante, é ditadura versus democracia, né? Tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista interno dentro de uma empresa, né? Então, se você vai tocar uma startup, o que é melhor? Você ter uma startup onde tem um ditador que diz o que todo mundo tem que fazer, ou uma democracia onde todo mundo concorda, chega num consenso e tudo mais, tem um comitê, um debate e tudo mais. E aí, bom, a conclusão da maioria das empresas que a gente, inclusive as próprias empresas que estavam lá com a gente, brasileiras, meio que concordam que o modelo ditatorial dentro da empresa, ele tende a funcionar melhor do que o modelo democrático, né? Mas, obviamente, isso é um debate, não é uma afirmação categórica. Mas alguns pontos para a gente refletir.
o tempo é um asset muito valioso, né? Então, se você tem um ditador e ele que diz o que tá acontecendo, ele que diz o que vai ser, então assim, você não perde tempo discutindo. Se o cara estiver errado, ele está errado e beleza. No caso da China funciona, por quê? Você tem 5 startups, 4 vão estar errados, um vai estar certo, mas ele foi muito rápido, porque ele tomou decisão rápida, porque ele não precisou perguntar nada para ninguém, simplesmente fez o que ele achou que tinha que ser feito, então funciona, né? Tende a ser mais rápido, como eu falei, mas obviamente faz parte, né? O ditador ele só vai funcionar se ele for um cara que tem uma visão muito clara, se ele sabe passar essa visão muito claramente para as pessoas. Então, ó, a visão é essa, você tem que fazer isso. E se ele for muito bom em comunicar isso daí e a visão for muito boa, isso tende a ir mais rápido, né? Então, com dinheiro, direção e pessoas, né? Muito dinheiro, dando uma direção, um monte de gente. Então, a China é isso. A China é um monte de dinheiro, uma direção e um monte de gente. O que você chegou a ver? Pode falar um pouquinho. Você chegou a descobrir, o pessoal falar como era a relação chefe-empregado lá? Porque eu sei que no Japão é um negócio que aqui no Brasil seria algo impensável, assim. O cara xinga você e... Aí eu queria saber se na China deve ser mais próximo Os disso. xingamentos em chinês soavam feio. Né? Eu não consegui entender muito, não. Mas o que eu vi, assim, na maioria das empresas, eles não têm, eles têm um pouco a questão de hierarquia lá é bem respeitada, eles respeitam a hierarquia, então tem essa coisa do respeito à hierarquia, diferente, né, o Brasil é menos, né, Israel é muito menos, na verdade, tem até um índice que fala disso, né, o Power Distance, né, tem um índice cultural que fala sobre justamente essa medida, o quanto que as camadas de baixo questionam as decisões das camadas de cima, né? E aí isso para cada país varia, para cada cultura varia. Não sei dizer exatamente onde que a China está nessa escala, mas eu diria que ela está mais pro nível hierárquico do que o próprio Brasil. Porque no Japão já tem filmes sobre isso. O Japão é um dos mais hierárquicos que existe. E eles chegam a ter agressão física, assim. No Se você Japão... fez uma coisa errada, o seu chefe vai vir te dar um soco, assim. Nesse nível, e isso é normal. E tá tudo bem. Tá tudo bem, né? O que eles falaram em hierarquia, que é relevante, é que eles falaram que vocês empreendedores tenham certeza que vocês estão conversando com um cara que é o outro empreendedor do outro lado. Porque se estiver conversando com alguém no meio da pirâmide, mesmo que seja meio alto ali, não vai sair nada. Tem que ser com um cara que está no topo, senão não vai sair nada. E assim, o ditador não necessariamente precisa dizer como você vai fazer as coisas. Se ele te disser o que você tem que fazer e deixar você livre, então existe um certo grau de liberdade, né, para as pessoas fazerem da maneira como elas acharem melhor, mas tendo claramente o que tem que ser feito, né? Mas Bom, isso que é relacionado a ele. Você não foi visitar a casa de um trabalhador de startup para ver como é que é? Não, a gente chegou a visitar as startups, a gente viu as pessoas trabalhando, mas eu particularmente não parei ninguém lá, até por respeito, né? Mesmo porque provavelmente a maioria não ia falar nem inglês, né? A maioria não fala. Talvez alguns falem, né? Mas não tive a oportunidade de conversar com os trabalhadores. Não sei nem se determinadas perguntas se eu fizesse para ele, não sei nem se ele iria me responder a verdade. Também tem essa, né? Se eu perguntasse para ele, seu chefe é legal, ele provavelmente ia dizer que é. Então também não ia tirar muito proveito da... Bom, algumas coisas que eu tirei de lições para o Brasil, né, que a gente pode pensar para o futuro. Primeiro, a gente precisa olhar, às vezes a gente olha muito para o nosso mundinho, fica muito limitado e não percebe que o mundo é muito grande e que tem muitas oportunidades lá fora. E a gente tem que ser mais ambicioso em relação a onde a gente quer chegar. Eu acho que isso daí, claramente, é muito diferente do mindset chinês com o brasileiro, né? O brasileiro é muito menos ambicioso, muito menos... olha muito perto, né? O chinês consegue olhar mais longe. Fazendo isso, a gente consegue atrair mais investimento, né? Então, é uma coisa leva a outra. Você tendo investimento, você consegue ir mais longe e você, olhando mais longe, você consegue ter mais investidores, né? A tecnologia, ela é um negócio global, mas você precisa ter expertise naquele país ou naquela região onde você está atuando, né?
Então, não adianta nada você ter uma tecnologia super boa se você não sabe como funciona aquelas pessoas naquele país. E aí tem vários exemplos, até a gente não sabe exatamente até onde vai a influência do governo nessas histórias, né, no caso da China, mas tem vários casos de empresas que vieram para a China e não foram bem sucedidas e tem equivalentes àquela empresa hoje na China que conseguiram atingir A própria Apple, na verdade, é um exemplo que está começando a ser questionado lá, por causa, por exemplo, da Xiaomi, que conseguiu atingir a cultura chinesa de uma maneira muito mais efetiva do que a própria Apple, que está muito vinculada com a cultura americana, né? Então a gente tem que também aproveitar esse tipo de conhecimento. A gente conhece muito bem a cultura brasileira, né? Então às vezes tem uma empresa gringa que quer vir para o Brasil, né? Então a gente teve até um exemplo, o Netmovies, que era uma empresa que poderia ter sido o Netflix do Brasil, mas não soube aproveitar, chegou antes do Netflix no Brasil, mas não conseguiu atingir o público e perceber qual que eram as diferenças no Brasil que tinha em relação enfim, a própria cultura americana, né? E acabou não indo para frente, né? Mas a gente tem casos de sucesso, o próprio 99 Táxi, o Easy Táxi, algumas empresas que estão indo até melhor, né, em alguns aspectos do que as próprias empresas americanas. Então, fazer um negócio que leve em consideração que a gente tem um conhecimento da cultura brasileira. Isso faz muita diferença até para os caras que têm muito dinheiro e têm muita tecnologia muito boa, né? Tem uma empresa, no caso agora já foi comprado o próprio KD, que chegou bem antes do Google, mas eles não souberam como fazer o Google. Uma coisa que a gente ouviu também, o fato de você conhecer muito bem, ter um instinto, né? Porque normalmente a gente chega num lugar e a gente tem um certo instinto, as coisas funcionam mais ou menos assim. Não, esse instinto é baseado nos nossos conceitos, aquilo que a gente aprendeu desde pequeno, o que funciona, o que não funciona. E os instintos que você tem, isso está relacionado com o ponto anterior, os instintos que você tem de um determinado país não funcionam se você vai para uma cultura como, por exemplo, a China, ou até mesmo se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, aquelas premissas que você tem de um brasileiro não funcionam bem naquela cultura, né? Então, você tem que reaprender tudo meio que do zero, né? E uma frase muito interessante que eu ouvi, que eu gostaria de até deixar como uma provocação aí para vocês, que eu ouvi de um empreendedor chinês falando assim: o Brasil, na verdade, o Brasil não é nada. O Brasil, ele é só um campo de batalha entre a China e os Estados Unidos. O que vocês acham disso? Faz sentido? Faz sentido pra ele. Não pra nós. Não pode. Não? Essa frase denota como se a gente só fosse uma massa de manobra, né? Então, quem é que vai dominar? Seria aquela Guerra Fria, né? Quem vai dominar capitalismo ou socialismo? Eu não vejo dessa forma. Tá, só um detalhe, a China é capitalista também, tá? Eu acho que é mais só em relação ao mercado consumidor. Isso, né? mercado. Quem vai ganhar mais clientes aqui. A questão é que aqui a gente não tem um mercado bem definido, né? E que consegue suprir todos os serviços de tecnologia que aparecem, né? Então a gente fica sujeito aos locais que tem mais sucesso. Agora eu não diria que é uma batalha entre China e Estados Unidos. Mas de fato, né, a gente usa serviços que vêm, pensando em startups, que vêm desses locais, né? Uhum. Então não deixa de ser um campo, um mercado grande para ambos, né? Se a gente for refletir em relação às tecnologias que a gente usa no nosso dia a dia, né? O que é brasileiro? Né? No campo tecnológico, Quando a gente joga futebol, tem algumas jogadas que foram pensadas. Nos dribles. E principalmente, é que eu falei, né? Em vez da gente tentar olhar para a China, para os Estados Unidos, né? Olhar para cima e falar, deixa eu ver como é que eles estão fazendo para fazer igual, ou deixa eu olhar para lá e ver
Óbvio, olhar para os outros para aprender, mas olhar para dentro, entender o que funciona aqui e usar o nosso conhecimento, a nossa vantagem em relação a eles, com relação a esse conhecimento, que a gente conhece o Brasil muito melhor do que eles, e aplicar isso para fazer com que a gente crie coisas nossas, né? E uma outra coisa também é sobre pensar estrategicamente sobre o futuro. Entendeu? Quem está pensando estrategicamente sobre o futuro do país? Qual é o fórum pensando estratégica do país daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 30 anos? Onde é que está esse fórum? Onde está se discutindo esse tipo de coisa? Dá para pensar estrategicamente no Brasil hoje? Mas concordo que precisa, mas o momento é tão instável. Aquele conselhão que se reuniu com o tempo, um dia desse aí. Eles estão tentando segurar até 2018. A questão é aquela coisa do agile, né? Se você não planeja, você não consegue executar. E se você não consegue executar, você não... tá muito zoneado, então eu não vou planejar, né? E vira uma Eu acho coisa... que o Haddad era um prefeito que pensava estrategicamente. E mudou um pouco a cidade. Ele deixou a cidade, Ele começou a pensou- colar Europa Paulista, Ele pensava a cidade para os próximos 20, 30 anos. e deu certo algumas Tomou coisas. pau feio na eleição. Porque o que o povo quer não é isso. Então, esse é o ponto. Né? Se a gente ficar pensando só no 1% do mês que vem, entendeu? A gente vai ficar sempre no 1% do mês que vem e isso tem consequências. Falando, o Haddad fez no nível da cidade, né? Mas e no nível do país? Né? É possível? Só um exemplo, só um último desenho, que inclusive foi um slide de uma apresentação da Mona X, tá? A gente está correndo, obviamente, contra o... Né? A gente está muito pequenininho aqui, tá? Aqui está dizendo que o Brasil vai ter as primeiras grandes saídas, as primeiras grandes vitórias de startups no ano de 2000, mais ou menos 2018, pode ser 2017, pode ser 2019, mas é onde vai estar previsto para acontecer as primeiras grandes vendas ou fusões de empresas de tecnologia, né? Na China, a primeira saída de 1 bilhão foi em 2005, do Baidu, no caso, né? Acho que foi a Tencent foi em 2004, né? Foi 760 milhões, não chegou a ser 1 bilhão, mas enfim, foi uma venda, um IPO, não sei. Em 2000 as primeiras, né, 400 milhões, 800 milhões, né? Então, primeiro, mais ou menos começou em 2000, começou a crescer em 2005, né? Então a gente está num gap de 13 anos, né? Em relação nesse aspecto, né? Em 2000, quando foi isso aqui? O Alibaba, 100 bilhões. Algumas dúvidas, e esse é o último slide. Obviamente que tudo que eu vi é uma conversa enviesada pela visão das pessoas que eu conversei, das empresas que a gente foi, no fórum que a gente estava, né, de várias pessoas, né, normalmente não teve muitas, que nem o Fábio falou, não foi lá e falei com um trabalhador, enfim, eu acho que precisa de mais investigação em relação a esse tipo de coisa, né. Então uma dúvida que ficou, será que os caras não estão só se vendendo muito bem? Né? Assim, eu acho que eles... e se eles estão, vamos aprender a se vender que nem eles se vendem, porque eles se vendem muito bem. Né? Pelo menos essa foi a impressão que eu fiquei de uma semana lá. Acho que os americanos também se vendem muito bem, são muito bons de marketing. Né? E a gente pode aprender com isso para a gente se vender também muito bem. Né? Normalmente quando você vai para fora do Brasil e alguém pergunta, como é que é o Brasil? Brasil é uma bosta, não sei o que, né? A gente se vende super bem, já fala tudo que tem de ruim no Brasil, tem assalto, tem não sei o que lá, e são coisas que tem em todos os lugares, mas eles gostam de, né, enfeitar a noiva e é aquela coisa, né? Se as pessoas só veem aquilo, eles ficam com aquela impressão e aquela imagem pode ser que, né, fake until you make, né? Então, a China ela é muito boa de fazer 1 para N, mas será que ela vai ser boa de fazer 0 para 1? Criar realmente tecnologias novas, inovadoras?
se aquelas patentes lá forem de fato patentes aceitas, talvez sim, né? Esse ecossistema, ele é sustentável, né? Essa maneira, essa interferência do governo, essas características que são específicas dali, com muito dinheiro, será que isso sustenta? Será que isso daí não é uma bolha? Né? Uma coisa que a gente ouviu muito lá é que a China está fazendo muita parceria com Israel, né? E a parceria perfeita China e Israel, porque Israel é muito bom de criar 0 para 1. A maioria muitas tecnologias que a gente vê hoje, que a gente usa, GPS, drone, né? São coisas, invenções israelenses, né? Então eles são muito bons, mas eles têm um mercado que é um novo. Então, para eles estão perto, muito mais perto da China do que a gente, muito mais perto da China do que os Estados Unidos, né? Aliás, eles estão muito mais perto da China do que perto dos Estados Unidos. Então, é um mercado bem interessante, é uma parceria que pode ter bastante frutos, né? Inclusive, tem muitos fundos chineses investindo em startups israelenses. E o que seria se não tivesse um firewall? Será que eles conseguiriam chegar onde eles chegaram se não tivesse a muralha? Muito bem. Dúvidas, perguntas, pensamentos? Por que o CNPq está lá? O CNPq, ele financiou a minha pesquisa, né? A gente tem um projeto no CNPq e ele financiou parte da pesquisa. Na verdade, essas viagens que eu fiz para Nova York e parte do custo da viagem para a China foi pago pelo CNPq. Por isso, agradeço o CNPq pela ajuda na pesquisa. Já deu, né? Porque Obrigado. foi mais longo do que imaginávamos. Obrigado. Valeu.